sorriso para alguém que está do teu lado, assim, bem lindo. Do seu lado tem uma pessoa linda, maravilhosa. Se você não tem ninguém do seu lado, procure sentar do lado de alguém. Amém? Glória a Deus. Tem alguém aqui que nos dá o prazer de estar conosco pela primeira vez na Comunidade das Nações? Amém? Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. A igreja celebra, não é isso? Celebra com os visitantes, com aquelas pessoas que nos dão o prazer, a honra de estar conosco. E que essa casa se torne sua casa, essa família se torne a sua família. Amém? Coisa boa estar com vocês aqui mais uma vez, falando isso. Eu queria, sem demorar muito, pedir para que vocês abram suas Bíblias, lá no livro de Ezequiel, capítulo número 37, versículo do 1 ao versículo número 10. Ezequiel, capítulo 37, versículo de número 1 ao versículo número 10. Todos acharam? Quem pode ficar de pé? Eu tenho dito esses dias que eu sou do tempo que a gente ia ler a Bíblia, a gente ficava de pé, né? Não sei se eu estou voltando para esses costumes antigos, mas é reverência, né? A gente abre a Bíblia e muitas vezes nós pensamos que é um livro comum. Pois Shoyo, ele diz que a Bíblia veio da quarta dimensão e veio de verdade. Então, todas as vezes que alguém abre a Bíblia e lê, Deus quer operar mais uma vez aquele milagre que operou naquele dia. A Bíblia por si só, ela já é poderosa. Se não houver quem pregue, quem decifre, mas só em liberar uma palavra, Deus já está agindo em nosso meio. Ezequiel capítulo 37, versos 1 ao 10 diz assim: a mão do Senhor veio sobre mim, e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhando por toda parte, completamente secos. Em algumas versões diz sequíssimos. Então ele me perguntou: filho do homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? Respondi: ó Senhor soberano, só tu sabes. Então ele me disse: profetize a estes ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor soberano: soprarei meu espírito e estarei de volta à vida. Porei carne e músculo em vocês e cobrirei com pele. Darei fôlego a vocês e voltarão à vida. Então saberão que eu sou o Senhor. Assim anunciei essa mensagem. Como ele havia me ordenado, de repente, enquanto eu profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho de ossos batendo uns contra os ossos. E os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto eu observava, músculo, carne se formavam sobre os ossos. Em seguida, pele se formou para cobrir o corpo, mas ainda não respiravam. Então ele me disse: filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-lhe uma mensagem e diga: assim diz o Senhor soberano, ó fôlego, venha dos quatro ventos, sopre nesses corpos mortos, para que voltem a viver. Anunciei a mensagem como ele me havia ordenado, e o Espírito entrou nos corpos. Todos esses voltaram à vida, se levantaram e formavam um grande exército. Diga-se comigo: um grande exército. Espírito Santo de Deus, nós estamos em tua casa. Nós somos teu templo, tua morada. A tua presença, Jesus, é a nossa inspiração de vida. Nós não somos nada sem ti, Jesus. A tua igreja, que ela anseia, Senhor, por ti, ó Pai. Somos um povo apaixonado, um povo que clama, Senhor, o teu nome nos quatro cantos da terra. E nessa noite, Senhor, declaramos aos ossos secos, declaramos aos vales, declaramos aos problemas, às mortes e às vidas, Senhor, que se encham de vida, que se vá dessa vida, Senhor, em todos os cantos da terra. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra, Senhor, nos declara que um exército se forma quando o teu Espírito sopra. Sopra.
do teu Espírito, ó Deus. O Narasuire Carabaxé. Tu és lindo, Jesus. Lindo, lindo, lindo. Espírito Santo traz vida onde não tem vida, Senhor. Vai curando, Senhor, as amarguras, as aflições, as dores. Pai, em nome de Jesus, mostra para o teu povo que há uma beleza no processo. Que o processo também é milagre. Espírito Santo, Espírito Santo. Ai, Espírito Santo. Como diz a canção, Senhor, que entoaram antes aqui. Se eu não te ouvir, eu morro, Jesus. Mas se eu te ouvir, eu vivo. Eu prospero. Aleluia. Dá um abraço em alguém que está do teu lado. Agradeça a Deus pela vida dela, de que é uma honra estar com ela aqui, junto com vocês. Para mim é uma honra estar nessa casa, é uma honra estar trazendo essa mensagem para esse povo lindo. Aleluia. Eu vim ministrar aqui a um povo cheio do Espírito Santo. Diz assim para alguém, um exército está se formando. Amém? Quando eu cheguei aqui, Deus já foi falando comigo hoje à tarde. Eu chego mais ou menos umas 15 horas aqui. A pastora vem ensaiar e eu subo ali para a minha sala, eu fico estudando, orando. Aí eu cheguei aqui, tem um exército limpando a igreja, gente. Uma família inteira limpando, zelando pela casa do Senhor. E sempre quando eu vou, pode sentar, igreja, em nome de Jesus. E sempre que eu vou ministrar, eu peço a Deus uma confirmação por uma palavra. Eu sempre digo, Deus, eu quero um sinal daquilo que eu vou falar à noite, se é isso que o Senhor quer. Aí quando eu chego, tinha já um exército trabalhando assim, estou no caminho certo. Aí o Jefferson vem, sobe no profético, e ele começa a falar que nós temos que mergulhar no rio do Espírito Santo. Nós temos voltado esses dias justamente para esses períodos proféticos, exorção profética, palavra profética. E domingo passado, o Espírito Santo nos trouxe uma mensagem de um rio. Quem estava aqui domingo passado? Um rio que nasce na terra, não nasce na terra, nem nasce das mãos humanas, mas sim da presença de Deus. Um rio que à medida que ele avança, se torna mais profundo. Então, quanto mais nós avançarmos, mais profundo nós somos no Espírito Santo. Quanto mais nós avançarmos nas ordens do Senhor, naquilo que Ele ordenou, que nós nos tornássemos, mais profundo nós nos tornamos. E a Bíblia diz que por onde aquele rio passava, tudo ficava o quê? Vivo. A presença de Deus tornava tudo vivo. Mas enquanto eu meditava nessa palavra, Deus me levou a alguns capítulos anteriores no livro de Ezequiel. Alguns capítulos atrás. Porque Deus falava comigo assim, olha, assim, existe um rio. Se o rio saía do limiar do templo, e o rio que dominava tudo e curava tudo, se as águas que fluíam tornavam tudo perfeito, foi preciso soprar um vento antes. Foi preciso soprar um vento de vida para que esse rio fluísse. Que antes que esse rio alcançasse as nações, porque o rio fala sobre isso, de que nações seriam alcançadas pela presença de Deus, o Espírito precisou levantar um exército. Entenda isso, Deus levantou você como exército para conquistar nações. Deus deu você autoridade sobre nações. Existe você uma autoridade do Espírito Santo para falar, profetizar e proclamar o nome de Jesus sobre essa terra. Mas antes que o rio fluísse, o Espírito precisou soprar o seu vento. Então eu entendi algo que Deus queria me ensinar nesses dias. O rio de Ezequiel 47 só existiu porque o vento em Ezequiel 37 veio primeiro. A transformação veio primeiro, a cura veio primeiro, a obediência veio primeiro, mergulhar nesse rio veio primeiro. Porque antes de Deus fazer a vida fluir através de nós, porque nós pedimos isso.
Jesus, quando ele conversou com a mulher samaritana, a mulher do poço, Jesus, ele disse para aquela mulher: olha, se você conhecesse quem te pede, eu te daria rios de água viva, que vai fluir dentro de você. E essa água não vai parar, e nós oramos por esse rio, nós desejamos essa água, nós pedimos essa água, mas antes de Deus fazer essa água fluir em nós, Ele precisa gerar vida dentro da gente. É preciso que a vida seja gerada, o desejo de viver, a vontade do reino, de crescer naquilo que Deus levantou para que prosperássemos. Antes da mulher receber essa água, a mulher do poço, ela entendeu que ela precisava ser alguém diferente. Ela entendeu que ela precisava, além de receber, ela precisava mudar. Tanto que ela reconheceu tanto o seu presente como o seu passado. Antes de Deus nos transformar em canais. Quantos aqui querem ser canais nessa noite? Antes de Deus nos transformar em canais, Ele precisa nos ressuscitar. Precisamos ser ressuscitados. Deus, Ele não derrama rios sobre pessoas espiritualmente mortas. Nós precisamos ser ressuscitados. Igreja, em nome de Jesus, levanta-te, ó tu que dormes. A Bíblia fala que soprou o vento. Então primeiro o vento sopra, depois Deus vai fazer nos transbordar nesse rio. Talvez seja exatamente isso que o Espírito Santo mudou totalmente o cenário. Na semana passada, nós fomos conduzidos para um rio. Hoje, o Espírito Santo está nos levando para um vale. Deixa eu te dar algo para você. Humanamente falando, ninguém escolheria o caminho de ir para um vale. Sabia disso? Porque vale não é uma coisa boa. Quando você olha para rio, rio representa abundância, vida, né? Mas vale representa batalhas, lutas, guerras. Rio representa refrigério, vale, dor. Rio representa movimento. O movimento das águas, mas vale representa lugares onde muitas pessoas ficaram paralisadas pelas perdas. Mas quando você olha para o texto de Ezequiel, você percebe que não foi Ezequiel que decidiu ir ao vale. Porque se nós fôssemos decidir alguma coisa, eu não queria ir para um vale. Porque ninguém quer ir para a guerra. Ninguém quer ir para a luta. Você não quer ir para uma luta. Mas a Bíblia diz, veio sobre mim a mão do Senhor. É isso que diz o texto. E Ele me levou ao vale. Quem levou foi o Espírito de Deus. O Espírito levou o profeta para um vale. Só que, quando você olha para isso, você olha que foi Deus que levou o profeta. Não foi o profeta que foi. E o Espírito Santo, Ele nunca vai nos levar para um lugar sem ter um propósito definido antes. Sempre que o Espírito Santo nos leva para um local, uma região, tem um propósito. Ele só levou Ezequiel para o vale, para mostrar a Ezequiel que a morte, ela não é contemplada. Por mais que você esteja vendo destruição ou morte, você não tem que contemplar aquilo. A visão profética tem que ser uma visão de vida. Quando ele leva Ezequiel para o vale, era para dizer assim, Ezequiel, a morte não impede o meu agir. Ezequiel, a morte não tem poder sobre a minha palavra. Ezequiel, a morte não tem poder sobre o meu espírito. E quando você olha o texto, você percebe que foi exatamente isso que Ezequiel encontrou. O texto diz, e o texto faz questão de dizer que os ossos estavam sequíssimos. O texto diz assim, que os ossos estavam sequíssimos. Isso significa que aquilo não era recente. A morte do vale não era de hoje. Havia todo um tempo passado. Você percebe que para que os ossos ficassem sequíssimos, o sol queimou. Houve todo um processo. Toda a esperança humana foi desaparecida.
Então, aí você olha para o texto, mas você começa a extrair algo tão extraordinário, porque o Espírito Santo, ele não mede possibilidades na aparência. Porque aquilo que parece o fim é apenas o início de um grande propósito em nossas vidas. Quem crê, diga eu recebo. Deixa eu dizer algo profético para você, o seu cenário não define a sua vitória. Aquilo que você está vivendo não define o teu futuro. Aquilo que você está vendo não vai definir aquilo que você vai viver. Ah, Jesus. Deus levou o profeta para um cenário para mostrar a glória dele. Você está no vale para que a glória dele seja manifestada. Você está no vale para que o poder dele seja imerso em sua vida. Você está no vale para que o poder sobre a palavra liberada da sua boca. E quando o Espírito nos leva a um vale, não é para apenas mostrar a força da morte, por mais que ela exista. É para nos mostrar que a vida que vem de Deus sempre será maior do que ela. Aleluia. Glória a Deus. Cadê o povo cheio do Espírito Santo nessa casa? Só que no texto, e trazendo o texto para as nossas vidas contemporâneas, cotidianas, porque todas as vezes que eu vou ler a Bíblia, eu trago para mim, para minha casa, para minha vida, para aquilo que eu fui imerso nela, sabe? Eu leio primeiro para mim, eu prego para mim primeiro. Eu começo a ministrar a palavra dentro de mim para que ela gere vida. Só que antes de Deus realizar qualquer milagre em nós, Ele faz uma pergunta. Assim como fez Ezequiel: filho do homem, poderão viver esses ossos? Será que Deus precisava de uma resposta de Ezequiel? Deus não precisava da resposta, porque Deus conhece tudo e todas as coisas. Deus já sabia que os ossos ganhariam a vida. Deus já sabia o que iria acontecer. Deus já sabe o teu futuro. Então o que Deus queria do profeta? Ele queria revelar a visão profética daquele homem. Ele queria mudar a visão de um cenário de morte. O que você vê, Ezequiel? Pois o que você está vendo não vai ser mais aquilo que você está vendo. Pois eu vou transformar todo o vale de ossos secos em vida. Quem aqui está orando por avivamento, gente? Amém. Todo avivamento começa quando Deus muda a maneira como nós enxergamos a realidade. Se for para Deus, pode ser melhor. Glória a Deus. O que você está vendo? O que você está vendo? A maneira como você vê, enxerga a realidade, vai trazer o avivamento para a sua vida. Enquanto Ezequiel viu um vale de ossos secos, Deus já havia enxergado um grande exército. Ei, tem um grande exército surgindo, e o seu nome está nele, você está nele. Espírito Santo, Espírito Santo. Exatamente aqui que nasce o primeiro princípio dessa mensagem. Deus vai mudar a nossa visão antes de mudar a nossa realidade. Olha assim para alguém e diz assim: Deus vai mudar a tua visão antes de mudar a tua realidade. Filho do homem, poderão esses ossos ganhar vida? Eu vou repetir mais uma vez: Deus não fez essa pergunta porque queria saber a resposta. Essa pergunta, ela revela o coração de Ezequiel. A resposta para essa pergunta revela o nosso coração. Porque antes de Deus transformar o vale, Ele precisava transformar os olhos do profeta.
Aquela pessoa precisava ser transformada. Ezequiel precisava mudar o cenário dentro da mente dele, dentro das suas emoções. Ezequiel viu um cemitério, Deus já viu um exército. E aqui está uma das maiores batalhas de nossa fé. Porque não pense que você não está em luta constante. A Bíblia diz que aquele que estiver em pé, se cuide para que não caia. Nós estamos em batalhas constantes, lutas constantes. Até o relógio eu bato aqui, ó. Lutas constantes. Batalhas diárias. E aqui você vê que há uma batalha, porque nós temos uma perspectiva de olhar sempre para aquilo que está morto, para aquilo que morreu, para aquilo que deixou de existir, para o passado. Nós temos uma maneira de ver que Deus quer mudar isso. Por mais que esteja difícil a sua vida, tenha uma boa perspectiva da vida. Por mais que as coisas estejam complicadas, tenha esperança. Acredite. Deus sempre vai olhar para aquilo que pode nascer. E está nascendo algo novo. Ei, algo novo está nascendo na sua vida. Levanta-te e resplandece. Nós temos os hábitos de contarmos as perdas. Eu perdi isso na minha vida. Eu perdi tal coisa, foi tão difícil. São hábitos que nós temos. Deus, Ele começa a contar promessa, vai acontecer. Na sua casa, na sua família, seus filhos, sua empresa. Vai acontecer. Algo poderoso vai acontecer. Receba essa palavra, desfrute da palavra, creia na palavra. Então Deus, Ele começa a contar promessas. Ele quer que você escute as promessas. Nós enxergamos tudo aquilo que é difícil. A primeira coisa que eu digo assim, é muito difícil isso. Não vai dar certo, não vai acontecer, porque os nossos olhos estão voltados para o problema. Deus quer que você olhe para a promessa e libere uma profecia. Deus enxerga oportunidades para manifestar a sua glória. Talvez isso que você esteja vivendo hoje é uma oportunidade para a glória de Deus ser manifestada na sua vida. Talvez não, com certeza. Avivamento começa quando os nossos olhos passam a enxergar como Deus enxerga. Olha assim para alguém assim, o que você está vendo, filho do homem? Mas o texto, ele me leva para alguns princípios. E um outro princípio que o texto me leva é que a palavra liberada sempre vem antes do milagre. O milagre acontece, mas a palavra tem que ser liberada antes. Temos profetizado milagre em nossa casa? Ou temos contado as perdas? Temos profetizado que Deus é maravilhoso, que já aconteceu, que você já vê um grande exército te arrodeando, lutando por você? Ou você está profetizando coisas que você perdeu? A palavra ela é liberada antes, você tem que liberar a palavra primeiro. Deus, Ele não disse, observe os ossos. Deus disse, profetize, ossos secos ganhem vida. Abra sua boca profética, abra sua visão e veja aquilo que Deus pode fazer, aliás, que Deus sempre faz. Mas aqui o texto, eu vou brincar aqui, não estou brincando, Deus é engraçado, né? Quem assistiu a série de Davi, Samuel, Deus é engraçado. O texto traz algo aqui engraçado e estranho. Olha assim para alguém, quem conversa com ossos secos? Coisa de louco isso. Deus mandar alguém conversar com ossos secos. Diga os ossos secos. Deus ele faz uns pedidos meio estranhos para a gente. Será que por isso que nós somos estranhos, hein? Somos um povo diferente, né? Temos os hábitos de dizer para as coisas que estão difíceis aí, se endireite, viu? Porque a glória de Deus chegou. Nós temos os hábitos de dizer para as coisas tão complicadas. Ei, se organize. Quem conversa com ossos? Quem prega para aquilo que está morto? Mas aí o texto diz. Diga os ossos secos. Diga assim para alguém, quem disse que acabou?
pois a palavra de Deus diz: você vive. Glória a Deus. Quantos profetas tem aqui nessa casa? Olha assim para esse profeta assim: profeta, o avivamento nunca começa pelo que você vê. Ele começa pelo que você fala. Sabe de uma coisa que nós precisamos? É falar menos dos problemas. E falar mais da grandeza de Deus. Mas o texto, quando você olha para esse texto, você também extrai que processo também é milagre. Quem aqui gosta de processo? Ninguém. Não venha levantar sua mão, não. Que processo é coisa ruim, gente. Se você disser que você gosta, eu vou fazer a oração para dar de Enoque, para você ir para o céu logo. Porque processo não é uma coisa boa. Processo é ruim, aperta a gente. Espreme, é doloroso. Eu estava num carro com uma missionária. Eu, a pastora e outra pessoa. E ela profetizava sobre as nossas vidas. E chega o carro, parecia que ia flutuar. Parecia que tinha sei lá, uma bolha, né? Aí ela dizia assim: eu vou te esmagar. Eu disse: Jesus, não diz mais não. Assim como faz com a azeitona. Nunca bom, Jesus, para, não diga mais não. Porque de você eu vou extrair o perfeito óleo. Nós passamos por um processo. Mas provavelmente eu não seria a pessoa que eu sou hoje se esse processo não tivesse existido. Então, olha assim para alguém e diz assim: diz como profeta: processo também é milagre. Então não fique triste com o processo não, tá? Não fique triste com o processo. No texto a Bíblia diz que enquanto Ezequiel profetizava, primeiro veio o quê? Barulho. Ninguém ganhou vida no início. Primeiro veio um barulho, processo, início do processo. Tá barulhento aí, irmão? Tá barulhento? Então se prepare porque vai ganhar vida. Depois do barulho, os ossos se encontraram. Começaram a rangir. Depois vieram tendões, depois vieram músculos, depois pele, mas ainda não havia vida. Deus, ele poderia naquele instante fazer assim, ó. Só estralar o dedo e já ter acontecido tudo, mas Deus queria o processo. Deus ama processo. Deus pode fazer em um instante. Mas Deus escolheu revelar cada etapa para Ezequiel. Cada etapa, por isso que não podemos desistir, pois Deus ainda está trabalhando em nossas vidas. Então o processo é milagre, viva o processo, desfruta do processo. Nós queremos logo um exército. Quem não quer um exército numerosos? Mas Deus está formando tendões primeiro. Nós queremos logo correr, porque somos assim, somos aqui no Norte a gente chama de avechados. Mas Deus está fortalecendo os nossos ossos. Tem pessoas aqui que Deus está fortalecendo primeiro para entregar a promessa. Nós queremos logo os rios, mas Deus primeiro está soprando. Nunca despreze os pequenos começos. Nós temos a mania de desprezar os pequenos começos. Nós não valorizamos as coisas pequenas, porque sonhamos logo com o grande. Achamos que o pequeno não é importante. A maneira da gente ver isso é totalmente distorcida. O barulho dos ossos era a prova que Deus estava agindo. Então, se tem barulho na tua vida, então saiba que Deus está agindo. Está barulhento as coisas. Se preocupe quando estiver calado. Quando estiver calado, aí fique preocupado. Mas tem barulho, começa a glorificar. Se tem barulho, levanta a tua mão e adore, glorifique. Diga para o Senhor: Senhor, obrigado, porque eu sei que tu está fazendo.
Nem sempre o primeiro sinal do milagre é a vida, gente. Às vezes é apenas um movimento. O movimento também é a resposta de Deus. Quando você olha para esse texto, você percebe que no coração de Deus, o que é que Deus tem no coração dele? O seu objetivo não é apenas nos levantar. É muito bom quando alguém se levanta, mas não é só levantar você. É transformar você em um grande exército. Deus está levantando um grande exército nessa casa, está formando tendões, pele. Então, quando o Espírito soprou, os corpos ficaram de pé. Isso, o texto diz isso claramente. Quando o Espírito soprou, os corpos ficaram de pé. Só que o texto não diz que Deus levantou o indivíduo isolado. Não foi uma pessoa que foi levantada, levantou-se o quê? Um grande exército. Ei, tem um grande exército levantando nessa casa. Tem um grande exército. Se prepare porque você está inserido nesse exército. Deus, Ele ama restaurar pessoas. Mas não é só isso que Ele quer. Ele não só quer restaurar você. Ele quer transformar uma igreja inteira. Você sabe quando é que terminam os nossos vales? Quando a vida entra. Deus está soprando vida em você. Quem aqui tem uma missão de Deus? Amém? Ah, Jesus. O mesmo Espírito que soprou naquele vale, está soprando em você hoje. Foi o mesmo Espírito que soprou no Pentecoste, o vento que levantou o exército em Ezequiel, é o mesmo vento que nos levanta hoje. Amém? Então se levante em nome de Jesus. Vamos ficar de pé aqueles que podem. Eu nem disse hoje, vou terminar. Para concluir. O Pix foi pequeno, gente. Eu vou aumentar a soma do Pix para a conta de vocês. Aleluia. Dá um abraço nessa pessoa que está do teu lado aí, bem gostoso. Tá assim como o profeta. Dá um abraço, gente. Abraço. Tem uma vida em você que você tem que passar para essa pessoa. Abraça essa pessoa. Você que tem vida, abraça essa pessoa. Você que tem vida, abraça aí alguém aí. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Espírito Santo, a Tua presença, a Tua majestade, o Teu amor. Ah, Espírito Santo, gera as vidas, Senhor, que cura as enfermidades, as dores. Pai, eu profetizo sobre esse vale, Senhor, de ossos secos. Que eles comecem a ganhar vida. Que comecem a se formar tendões, pele, músculo, Deus. Que se levante um grande exército. Eu creio, Jesus, que essa noite, Pai, é uma noite, Senhor, de mudar a nossa visão sobre aquilo que nós enxergamos. De mudar a nossa visão, Senhor, sobre aquilo que nós estamos vivendo, Deus. Eu creio, Senhor, que a Tua glória, Pai, a Tua glória manifesta, Senhor, sobre esse povo. Eu creio, Senhor, que essa noite é uma noite de cura, Jesus. Nós não vamos olhar mais para as perdas, Senhor. Nós vamos olhar, Senhor, para a possibilidade da Tua palavra, Jesus, porque ela não existe limite. Nós declaramos, Senhor, para essa nação, para o povo, Senhor, chamado Brasil,
Para essa cidade natal, Rio Grande do Norte, por cada bairro, Senhor, vizinho, casas, famílias, Senhor. Os hospitais dessa cidade, Jesus. Que a tua palavra chegue, Senhor, como um avivamento. Que do limiar, Senhor, do templo, da tua casa, saia um rio, oh Deus. De águas, Senhor, que saiam curando, restaurando, Senhor, famílias. Oh, Jesus. Jesus, amado de minha alma. Pois se eu não te ouvir, Senhor, eu morro. Mas se eu te ouvir, eu vivo, Jesus. Eu vivo. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é segurança no meio do tormento. Tua voz é se eu te ouvir, mas se eu te ouvir, eu vivo. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. A tua. A tua. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. Olha só, igreja. Mas se eu te ouvir, a vida. Se eu te ouvir, eu prospero. Tua voz é segurança no começo, meio e fim. Tua voz é tudo. Espírito Santo, eu queria convidar você a fechar seus olhos agora nesse momento. Levante a sua mão para o alto. Feche seus olhos e comece a adorar. Eu queria que você por um instante imaginasse agora, de olhos fechados. Imagine um vale. Imagine aí o silêncio. Ossos espalhados, nenhum sinal de vida, nenhuma esperança, nenhuma expectativa. Foi exatamente isso que Ezequiel viu. Mas nessa noite eu quero declarar sobre você, sobre sua casa. Eu quero declarar uma verdade da palavra de Deus. O Espírito Santo não trouxe você aqui para você contemplar a morte, nem os problemas em que você está vivendo. Ele trouxe você aqui para anunciar que a vida chegou. Mas não é uma vida comum, é uma vida em abundância. Porque é isso que diz a palavra dele. E Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância.